tudo sobre Rony no Santos e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora a respeito de Rony. O Galo fez bom ou mau negócio ao vendê-lo por 3 milhões de euros. O Rony embarcou na manhã dessa quarta-feira rumo a Santos, onde vai fazer exames médicos e assinar contrato. Importante contar que o Atlético toma um prejuízo de 3 milhões de euros ao vendê-lo, mas tem o outro lado dessa história. Quero começar falando sobre cifras. Quando o Galo compra o Rony, ele desembolsa 6 milhões de euros. O negócio com o Santos é de 3 milhões de euros, ou seja, logo de cara o Galo perde 3 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 19 milhões de reais. É importante lembrar, porém, que o Atlético tem, no acordo com o Santos, a possibilidade de receber 1 milhão de euros em bônus, caso metas sejam batidas. O prejuízo nesse caso seria de 2 milhões de euros. Mas, por outro lado, o Atlético se livra de um custo mensal de 1 milhão e 600 mil reais, tá? A gente está falando de salário, direitos de imagem e luvas. Se você multiplicar esse valor pelo tempo que ainda resta até o fim do contrato, dezembro de 27, a economia do Atlético com os vencimentos do Rony gira na casa dos 40 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para as opiniões da casa aqui na Itatiaia, eu vou puxar a fila pelo Marques. Olê Marques, bom dia. Dia seguinte a este empate contra o Palmeiras. Você que já tinha analisado ontem essa partida. Depois, e no calor do jogo, eu ia te ouvir a respeito desse resultado, dos impactos dele para a sequência, especialmente sobre o que você viu deste 2-2 na Arena MRV, Marques. 11 horas e 56 minutos. Deixa eu trazer o Marques. Agora sim, falando com a gente a respeito deste 2-2 do Galo com o Palmeiras na Arena MRV. Ele que esteve na nossa jornada esportiva ontem analisando o Atlético e especialmente nessa atuação do time do Sampaoli, além de falar do VAR também. Marques, bom dia. Fala Pedro Abílio, bom dia. Amigo, que grande jogo acompanhamos ontem na estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro. Empate de 2-2 de um adversário fortíssimo. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras hoje é um top 3, top 4 do futebol brasileiro. Muito bem treinada pelo técnico Abel Braga. Muito forte na bola parada, né, Pedro? E foi dessa forma que eles abriram o placar. E em contrapartida, este é um fundamento do jogo que o Atlético precisa melhorar muito. Nesta hora, meu velho, é defesa bem postada, é colocar a mão no adversário, não deixar correr. Isso é treinamento. O Atlético precisa melhorar esse tipo de jogada nos treinamentos para evitar esse tipo de gol. Bola parada decide jogo, ô Pedro. O Atlético foi à frente, né? Conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com um dos destaques dessa equipe nesse início de temporada. O Vitor Hugo tem jogado muito bem, não só pelo gol, mas por estar achando bem os atacantes ali na frente, tá dando boa movimentação no meio de campo. De fato, tem sido um dos destaques. E consegue a virada no segundo tempo, antes do gol contra do Palmeiras, numa jogada do Coelho, o Atlético consegue o 2-1, né? Milimetricamente marcado o impedimento anulado pelo VAR. E aí te traz aquela frustração, né? Porque contra o Atlético, milimetricamente, é sempre marcado esse tipo de lance. A gente tem que ficar atento e prestar atenção na arbitragem para entender se a favor do Atlético também vai ser dessa forma. Aí sim, o Atlético não desiste, vai à frente com Scarpa numa ótima jogada, que é uma característica sua, aquele cruzamento com o pé trocado, forte, deixa a defesa correndo para trás, né? E o palmeirense faz o gol contra, né? Nos pés do Kelvin, dando um número importante naquela hora, né? 2-1 aos 36, 37, o jogo acabou, né, Pedro? Ficar bem postado ali atrás, executar uma emergência defensiva, né, Pedro? Deixar a turma ali atrás atenta para não tomar gol. O Palmeiras tem uma bola longa muito importante, né, e diferente, porque bota uma disputa no alto do Flaco Lopes e deixa o Vitor Roque para sobra. Nessa jogada que é marcável, o Atlético vacilou. O Juan deixa o Vitor Roque para tentar antecipar o Flaco, chega atrasado, não chega na bola. O Vitor é muito forte, né? E consegue proteger bem do Franco e dar números finais a esse que foi um grande jogo, né? A gente não tem que lamentar nessa hora. Obviamente fica aquela frustração pela perda dos 3 pontos, mas o Atlético conquista um ponto com muita competência, jogando contra um dos grandes, né? Um dos fortes, né? Que vai brigar pelo título desta competição. Que continue assim, meu velho, o campeonato está só começando. Um forte abraço.
Tomara, né, Marquinhos? Semana que vem já tem o Bragantino, mas no fim de semana ainda tem rodada Campeonato Mineiro. Sábado, o Atlético joga no Manduzão com Pouso Alegre. 11h59. Nath Fiuza, queria começar com a sua análise, a sua visão desse empate, da atuação do Atlético ontem na Arena MRV e sobre o lance mais polêmico, né, que foi a anulação do gol do Coelho. Qual a sua avaliação, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Pedro? Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, pro Edu também. Já quase boa tarde, né? Porque o sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar em segundos, meio-dia. Eu acho que nós assistimos um grande jogo lá na Arena MRV, o Atlético competindo em alto nível contra um adversário que vai brigar na parte de cima da tabela. Aliás, o Atlético vem de duas boas apresentações, somando aí, digamos, 4 pontos, né? Sobre duas equipes que nós temos a expectativa que são, de alguma forma, aí, candidatos ao título do Brasileiro. Então, isso mostra a evolução do time do Atlético. Eu venho batendo nessa tecla desde o início da temporada, que o trabalho do Sampaoli precisava evoluir, que o time precisava evoluir coletivamente, até para que individualmente alguns jogadores também passassem a crescer, que mais do que as vitórias, que neste início de temporada elas têm um peso menor, a gente precisava ver esse time melhorando a cada partida, porque é isso que daria a confiança, inclusive para o torcedor, para acreditar, né, no restante do ano. E eu acho que a gente vem observando um Atlético, sim, melhorando a cada jogo, um Atlético mais organizado, um Atlético que você percebe que consegue executar as jogadas, né, de uma maneira melhor, um Atlético que o Sampaoli dá sequência a uma escalação, o que eu também vejo de maneira benéfica. O calendário é muito puxado, nem sempre você vai conseguir manter o mesmo time em todas as partidas, mas é fundamental ter uma base. O Sampaoli mantendo o esquema com 2 zagueiros, que para mim também é um acerto, ainda que essa defesa esteja falhando, a gente vai falar disso, mas o esquema eu acho que precisa ser esse, dada a configuração de elenco que o Atlético tem hoje, os reforços fazendo a diferença, né? A gente falava que esse time precisava de uma reformulação, precisava de jogadores com características diferentes, e esses reforços já entrando no time, para mim o principal impacto, o do Vitor Hugo, que vem de apresentações consistentes, sendo eleito aí melhor no jogo, né? Participando muito, joga por dentro, aparece para finalizar, né? Como elemento surpresa dentro da área vindo de trás, se aproxima dos atacantes. Então acho que o Vitor Hugo é um acerto, mas esses jogos também evidenciaram um problema do Atlético, que é o problema defensivo, né? O Atlético tomou aí 3 gols nos últimos 2 jogos, que são gols evitáveis. Porque o gol do Caio Jorge, ele tá sozinho dentro da pequena área, né? Pra ninguém tá marcando ele. É um gol evitável. É uma falha de marcação individualizada. A gente tem aí agora os gols do Palmeiras. É falha de posicionamento, né? Principalmente na bola aérea, que segue persistindo aí o Atlético. Precisa ser corrigida. E o segundo gol do Palmeiras, uma jogada super cantada do time palmeirense, que o Atlético tem uma falha ali também sistêmica, né? Porque o Juan não consegue tirar ali da cabeça do Flaco Lopes. O Alonso dá as costas pro lance, pedindo um impedimento que não existe. E depois ainda tem o Alan Franco, enfim, já estava amarelado, estava cansado, o Vitor Roque tinha acabado de entrar no jogo, é muito forte, foi difícil de ser parado. E quanto ao impedimento, eu fico com aquela questão de assim, é muito milimétrico, né? Que vantagem o Coelho teve naquele lance? Nenhuma. Então, para mim, nessas situações, lances mais inconclusivos, o que deveria ser beneficiado é o gol. No Brasil se faz diferente, mas a gente tem que se apegar ao que a gente tem hoje, que é a esperança do semiautomático daqui a pouco, para ver se diminuem esses erros, né, Pedro? Tomara, né? Ontem já vimos lá a instalação no Maracanã, primeiro estádio do futebol brasileiro recebendo essa tecnologia, e a promessa de que ela será instalada no futebol nacional. 12:03, Edu Panzi, você que esteve na nossa jornada esportiva ontem lá na Arena MRV. O que já deu para digerir desse dia seguinte, entender também dessa repercussão na sequência pro Atlético, que no ano passado, com 20 minutos, aliás, ano passado, dia 3 de dezembro, né? Outro dia, com 20 minutos estava tomando 2-0 do Palmeiras na Arena MRV. No fim das contas tomou 3, e ontem conseguiu jogar contra o mesmo time de uma forma totalmente diferente. Boa tarde, Edu. Tudo bem, Pedrão? Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esporte, pra Nath. Cara, assim, sobre a arbitragem eu não vou render porque é uma discussão interminável e vai tomar meu tempo de falar do Atlético, né? De evolução, de problemas, do que pode ser ajustado nessa equipe, mas vamos lá. O que dá pra ver do Atlético nesse início de temporada é um time treinado. O Galo é um time treinado, com os jogadores executando de uma forma muito mais natural as jogadas. Você pega no estádio, quem foi à Arena MRV nesses 2 últimos jogos, viu um time com um padrão de saída de bola, aliás, com 2 padrões, né? Tanto a saída curta quanto a saída longa, que tem muito a participação do Everson. A saída mais curta, a participação dos 2 zagueiros, dos laterais, volantes.
O Maicon, que é um jogador que organiza essa equipe dentro de campo, ele é uma extensão do banco, ali uma liderança dentro de campo. O Alan Franco, que começa o clássico como volante, termina como lateral e ontem atua como lateral também. A gente consegue ver um Hulk mais adaptado à função de centroavante, caindo pelo lado direito em determinados momentos, quando um jogador do lado fecha, como aconteceu ontem com o Bernard, em um lance de bola longa do Juan pro Hulk, que quase o Atlético faz 1-0, a gente já começa a observar alguns padrões dessa equipe, o posicionamento de alguns atletas, um lado esquerdo funcionando bem, funcionando melhor nesse momento, nesse início, do que o lado direito, talvez porque o lado direito ainda demande peças diferentes, e a gente observa problemas nesse time do Atlético, e eu acho que há males que vem pro bem, viu, Pedro? Mesmo nos bons jogos do Atlético, o problema defensivo ele segue escancarado. E a diretoria precisa agir com mais celeridade em relação a zagueiro, principalmente. E eu não estou descartando o primeiro volante, não. Esse primeiro volante é urgência também. Mas é que os jogadores que aqui estão, eles conseguem preencher mais ou menos essa função da primeira volância. E os zagueiros que aqui estão não conseguem preencher a necessidade de mais zagueiros no elenco. Então tem muita coisa boa e positiva nesse início de temporada. E mesmo os males, eu acho que a gente pode trazer para o bem, para que o Atlético faça essa observação e haja o quanto antes para não deixar o tempo passar. Porque já foi uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro com falha do sistema defensivo, falha de posicionamento, falha individual e problema de concentração, né, cara? 39 minutos do segundo tempo, você não pode se desconcentrar. E o Juan, o Alonso e o Franco se desconcentraram. E se desconcentrar com um time com a capacidade do Palmeiras, com jogadores com a capacidade que tem Flaco Lopes, que tem Vitor Roque, é fatal e foi fatal para o Atlético. Então tem muita coisa positiva em 26 dias de treinamento. O Galo é um time treinado, o que escancara que ano passado o treinador não teve tempo para fazer isso. O Sampaoli trabalhou durante 3 meses e meio, quase 4, com vídeo e jogos. E o futebol brasileiro, infelizmente, faz isso com os técnicos, principalmente aqueles que chegam no decorrer da temporada. O que chega no final da temporada, então, é muito prejudicado. E a diretoria trabalhou muito bem até aqui, na janela, com as contratações que fez, com as dispensas que conseguiu, mas ainda precisa entregar ao Sampaoli zagueiros. Para mim, se vier um, tá bom, se vier 2, tá ótimo, e um primeiro volante. Então tem muita coisa positiva a ser tirada. O Atlético é um time em evolução, não evoluiu ainda. Para cravar que o Atlético evoluiu, no mínimo 5 jogos nesse nível, ou nesses níveis de Cruzeiro e Palmeiras. Então é um time em evolução, porque teve tempo, está tendo tempo de treino, de observações, e vamos aguardar. O próximo jogo, eu não estou falando do Pouso Alegre, não. Eu estou falando do Bragantino. Vai ser o terceiro. E eu vou esperar 5, 6, para aí sim cravar se o Atlético evoluiu ou não. Para meio-dia 12, o Henrique André atualiza o noticiário do Atlético depois deste empate contra o Palmeiras. A sequência do Galo depois de 2-2 com o Verdão na Arena MRV. Henrique, um abraço. Fala, Bílio, um abraço pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esportes desta quinta-feira, passada a estreia no Campeonato Brasileiro, o Galo mais uma vez volta as atenções para o Campeonato Mineiro. É isso mesmo, no sábado tem o duelo contra o Pouso Alegre, 4:30 da tarde. Lembrando que o Atlético precisa vencer para seguir com chances de classificação para a próxima fase. A URT, líder com 4 pontos a mais que o Atlético, vem a Belo Horizonte e enfrenta o América. Então o Galo fica de olho na URT, torce por um tropeço do time de Patos de Minas aqui na capital e fora de casa precisa vencer o Pousão. E para este jogo, o técnico Jorge Sampaoli, mais uma vez, deve usar uma equipe alternativa. Vai dar um descanso para os jogadores que atuaram a maior parte do tempo contra o Cruzeiro e também contra o Palmeiras. É o caso de Dudu, Hulk, Alan Franco, Bernard e outros jogadores. Então o Galo deve ter uma equipe mexida mais uma vez lá no sul de Minas. Bom, hoje na parte da tarde haverá a apresentação oficial do Matheus Cassierra, atacante que vem para ser o dono da camisa 9. Ele que estava defendendo o Zenit da Rússia, jogador de 28 anos, e chega para ser mais um reforço para o técnico Jorge Sampaoli. O nome, inclusive, já está no bid e já pode estrear com a camisa do Galo. Bom, então o Atlético, por enquanto, dá um tempo no Campeonato Brasileiro e volta as atenções para o estadual, porque o Atlético ainda tem o sonho do heptacampeonato. Tá certo, Abílio? Um abraço para você. Tá certo, Henrique. Sequência do Galo, portanto, no Campeonato Brasileiro. E aqui na Itatiaia a gente vai trazer também, né, as informações sobre a montagem do time para encarar o Pouso Alegre. Agora meio-dia.